Boa tarde a todos, principalmente nosso grupo de Oase, né? Estamos em férias forçadas hoje, então a proposta é que a gente também possa trazer alguma palavra para nós nesse dia através dos meios que a gente tem. Infelizmente, né, somos levados a essa postura diante da situação que tem também chegado até nós aqui no Brasil, mas nós podemos ter outros meios também de nos mantermos firmes e nos mantermos alimentados pela palavra de Deus. Então, para que a gente não perca a oportunidade de ouvir nesse dia e nessa tarde, que seria o encontro da Oase, uma palavra bíblica, trago para vocês então um texto que eu acredito que vai nos ajudar a lidar com o momento em que nós estamos vivendo. Sabemos que todos somos pegos com uma certa surpresa, né, diante dos acontecimentos da contaminação e da explosão que está acontecendo agora com relação ao coronavírus. E fomos abençoados também no sentido de que as pessoas aqui do nosso país tiveram tempo para pensar e para se organizar agora para receber, né, e para lidar com esse problema que vai chegando até nós. Mas uma coisa que a gente tem que cuidar é não fazer com que a gente fique angustiado e ansioso além do necessário. Nós não podemos simplesmente sentar nas nossas casas e nas nossas atividades e cumprir a agenda como se fôssemos escravos dela. E nós fomos, então, durante esses dias, levados a tomar uma decisão que foi de cancelamento de alguns encontros e suspensão de outros, né? E um dos primeiros grupos que foi suspenso foi o grupo das senhoras, o grupo da Oase, porque, sim, o grupo das senhoras da Oase é um grupo que está no grupo de risco. Então não faz sentido para nós cumprirmos um agendamento, sendo que colocaríamos, né, pessoas que nós queremos ajudar e queremos ver bem em risco. E a gente tem que tomar cuidado então para não aumentar a nossa ansiedade, não aumentar a nossa angústia diante das notícias que a gente recebe. E uma dica que a gente tem que dar para cada uma de nós é que nós precisamos filtrar muito bem as informações que a gente tem recebido, cuidar para não ficar o tempo todo checando grupos e mandando e repostando, né, comentários ou vídeos ou dados sobre essa enfermidade, mas nós precisamos lembrar também o que a palavra de Deus nos diz com relação a isso. E lembrando de toda essa situação em que a gente é levado a tomar algumas atitudes e algumas decisões rápidas para que a gente não fique esperando as coisas acontecerem, me veio à mente e à memória um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 11, que nos diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de um com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós precisamos lembrar que a graça de Deus está sobre nós e que Ele cuida de nós e guarda-nos das nossas ansiedades e das nossas angústias. O texto fala de sofrimentos aqui, mas esse sofrimento que está falando aqui não é o sofrimento por adversidades da vida. Não é um sofrimento causado por uma doença, ou por falta de comida, ou por problemas de guerra e assim por diante. O que o texto fala aqui é a perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Mas nós podemos sim fazer um paralelo conosco, na nossa situação, e lembrarmos então de que Deus, nas nossas ansiedades, nas nossas angústias e dificuldades, Ele está presente. E esse conselho aqui é dado não aos idosos, não às pessoas maduras, mas aos jovens. Porque o jovem, ele tem essa ansiedade pela vida.
O jovem ele tem essa sede para que as coisas aconteçam e aconteçam hoje. Contudo, a gente vê que esse espírito da ansiedade não é algo que está apenas nos jovens, mas também nós, conforme vamos crescendo, a gente tem que trabalhar ele na nossa vida. Por isso que a gente pode chegar ali aos seus 60 anos, 70 anos e continuar ansioso, porque é algo que nós precisamos trabalhar constantemente. Diante das dificuldades que têm se aparecido e apresentado para nós, precisamos lembrar disso, que Deus cuida de nós, que Deus guarda-nos e guarda o nosso coração. E a gente precisa agora, antes de ficar querendo buscar informações a todo minuto a respeito dessa nova enfermidade que tem acontecido, a gente precisa colocar também o nosso coração em oração diante de Deus. Por isso que, senhoras da Oase, né, queridos, coloquem, se vocês estão angustiados, se vocês estão preocupadas, coloquem isso em oração diante de Deus. Falem para Deus que vocês estão com receio, com medo, porque senão isso vai tomando conta da gente e a gente não consegue lidar. Então o meu conselho para esse dia é que a gente possa refletir sobre isso. Texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Colocar e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, na certeza de que ele tem cuidado de nós. Vamos trabalhar a nossa ansiedade, vamos cuidar com aquilo que a gente também repassa para frente, vamos cuidar com as fontes da qual a gente tem bebido e que a gente leve a sério essa situação, como a comunidade de Portão tem feito, né, de se preocupar com as pessoas que estão também participando e vindo dos cultos e dos grupos, com o cancelamento de alguns encontros e a proposta até de suspensão de demais encontros, mas que a gente saiba disso, saiba lidar e trabalhar a nossa ansiedade, colocando ela nas mãos de Deus. Não colocando ela em buscas da rede social, em vídeos do WhatsApp, em angústias, em ansiedades, não alimentando essa ansiedade, mas colocando ela nas mãos de Deus em oração, tá bom? Que Deus abençoe o teu dia e que fiquemos então em paz com o cuidado do nosso Senhor sobre nós também. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, assim que for possível.